Olá pessoal, sou o Júnior Penaforte e hoje eu quero conversar com vocês um assunto que eu acho bem interessante. E peço desde já, assista o vídeo até o final, é legal. Hoje é muito cobrado das pessoas a ideia de foco, objetivo, alvo, meta, perseverança, né? Atingir o alvo. E aí eu pergunto assim, e quando você atinge o alvo, o que é que acontece? No ano 2000, eu morava perto de uma igreja evangélica, uma igreja muito grande aqui em Fortaleza, no bairro Joaquim Távora. E um dia eu fui passando por lá, eu vi uma placa de que ia haver um programa especial e a música lá era muito interessante, muito boa. E eu fui lá assistir à noite. Lá foi anunciado que um missionário que trabalhava na África ia falar naquela noite. E eu fiquei interessado em saber desse missionário, de ouvir a sua palavra. E foi para mim uma mensagem tão interessante que eu tenho gravado o princípio dela. Tenho ela quase toda, mas a parte mais interessante que eu quero focar hoje, eu tenho gravado na memória. E eu vou contar para vocês. Por isso que eu peço que vocês assistam até o final. Vejam bem uma coisa. Era um camarada novo, um homem novo, e ele, usando a linguagem evangélica, ele sentiu no coração dele o chamado para ser missionário. É um ponto. E esse chamado para ser missionário que ele sentiu era para ser missionário na África. Devo dizer que eu não sei qual país, qual região, era África. Ele comunicou aos pastores da igreja e lá ele recebeu apoio, orientação, teve que fazer cursos, teve que se preparar, se capacitar e toda a orientação, cercado de bons ensinamentos, se preparando para ir para a África. Terminou o curso, chegou o dia da viagem, ele foi para a África. Chegando lá no país que ele ia, ele foi muito bem recebido. E foi uma festa, pessoas conhecidas, pessoas amigas, uma equipe que já estava lá. E ele ficou muito feliz de ter atingido o seu alvo, o seu objetivo, que era ser missionário na África. E lá ele ficou uns meses visitando comunidades, visitando algum povoado da região, visitando alguma igreja, conhecendo algum colégio, conhecendo pessoas, aprendendo um pouco do idioma, do modo de falar. Tá, passou. Um belo dia ele recebe um comunicado de que ele iria fazer a primeira visita dele sozinho à comunidade. Ele ficou louco, o coração dele quase sai pela boca, ficou muito emocionado, muito animado com isso aí. Foi marcada a hora da viagem, o dia, tudo direitinho, e alguém disse a ele que ia um grupo buscá-lo. Perfeito. No dia e hora marcado, o carro chegou lá para buscá-lo. Quando a pessoa entrou lá no alojamento dele, no apartamento, disse para ele, olha, é o seguinte, essa bagagem aqui você não pode levar. Você só pode levar o que cabe numa mochila. Ele disse, não, mas eu preciso levar meu violão. Eu vou trabalhar com pessoas, eu preciso tocar umas músicas, cantar umas músicas com eles, então eu preciso levar o violão. E aqui são alguns livros, eu preciso levar livros. Porque lá eu vou falar para as pessoas, preciso estudar, preciso me preparar, tenho que levar livros. E como não sei quanto tempo vou ficar lá, eu preciso levar roupa. O rapaz escutou, disse, está tudo muito certo. Agora você só pode levar o que couber numa mochila, naquilo que você puder carregar. Ele tentou, relutou, mas não conseguiu. Pegou toda a sua roupa, todo o seu material e reduziu ao máximo, colocou numa mochila e partiu na viagem. Entrou no carro, foi embora. Quando ele sai da cidade, ele chega numa região que ele disse que era a coisa mais linda que ele já tinha visto. Um lado da estrada, lá na região onde ele estava, um lado da estrada era todo de água.
Da pista para dentro era aquela água, que dá a perder de vista. E ele ficou encantado com aquilo. E o carro foi por algumas horas mais na frente, e ele só admirando a paisagem, conversando, animado, aquela coisa. Em determinado momento o carro parou. As pessoas desceram, ele desceu também. Eu não sei se entregaram uma bússola a ele, mas uma das pessoas disse para ele: agora é o seguinte, você vai caminhar nessa direção. Não se desvie, você vai nessa direção. E ele disse: mas é por dentro d'água? A pessoa disse: é, por dentro d'água. Você vai entrar aqui na água e vai caminhando nessa direção. Ficou meio assim, eu acredito que ele logo tirou o sapato, botou a mochila nas costas, aí ele entendeu por que só a mochila e começou a caminhar dentro d'água. Começou a achar gostoso a água, massageando os pés. Mas depois de 1 hora, 2 horas, 3 horas, ele deve ter levado algumas frutas, algumas coisas, aquilo vai cansando. A água era rasa, segundo ele, a água era rasa, como se fosse uma plantação de arroz. A água era rasa, mas o caminho era muito longo. E ele foi. Em determinado momento ele nota que o dia vai escurecer. Vai ficar noite. E ele fica preocupado, ele não chegou ainda lá no destino. E ele fica preocupado. Continua caminhando e ele avista uma pedra. E essa pedra, segundo ele falou, era uma pedra pequena e arredondada. Então ele subiu na pedra e o máximo que ele conseguiu foi passar a noite acocorado. Não tinha como ele se sentar, porque se ele sentasse ficava com as pernas dentro d'água e ele achava inconveniente e não dava para tirar a mochila. E ele passou a noite acocorado. Vocês podem estar achando estranha essa história, mas pode acreditar que essa foi a história que eu escutei. Ficou a noite toda ali. À noite, ele disse que o céu foi belíssimo. Ele olhava para o céu, uma coisa linda, e ele lembrava que de manhã tinha achado uma paisagem linda, e agora ele estava naquela situação. O mais interessante que eu achei disso tudo é que ele disse que quando o dia realmente amanheceu, todo o sonho que ele tinha tido de ser missionário, todo o sonho que ele tinha de trabalhar na África, de falar para as pessoas, todo esse sonho havia acabado. E ele entendeu naquele momento que ele tinha entrado realmente na missão dele. Acabou o sonho e entrou na realidade. E a partir daquele momento ele desceu da pedra, continuou andando na direção que tinha sido orientado, e depois de algumas horas ele encontrou o povo e foi a uma festa, e lá ele faz um trabalho que tem crescido muito. Mas ele disse que foi muito necessário ter andado na água e ter tido a pedra no caminho, para ele realmente entender que o objetivo dele, que o sonho, que a meta, que o alvo, que a superação, que tudo que ele havia passado fazia sentido naquela pedra. Eu acho muito interessante isso. Muitas vezes nós desistimos com muita facilidade, ou nós temos um sonho e achamos que depois de ter um diploma na mão, de ter uma pessoa para conviver, achamos que aquilo ali é o final das coisas. É ali que começa realmente uma nova história. Se você gostou, se você curtiu, compartilhe essa história. Compartilhe esse vídeo com alguém. Forte abraço. Júnior Penaforte, de coração.